Olá, alunos do sétimo ano. Eu estou vindo aqui para a gente fazer a correção do nosso caderno Trilhas de Aprendizagens, Matemática sétimo ano. Estamos na página 65. A gente no vídeo anterior havia feito o exercício 2 dessa página, que trata sobre porcentagem. Você determinar a porcentagem de alguns valores. E aqui foi feito a fração. Fração, porcentagem e razão são formas diferentes de representar uma mesma situação. Tá certo? E aí a gente vai agora para a página 66, o exercício 2 do seu caderno Trilhas de Aprendizagem sétimo ano. O exercício 2, o item 2, ele fala o seguinte: o que você observou nos resultados destes cálculos? Os cálculos que vocês fizeram aqui, o que você conseguiu observar? Para ajudar vocês, se você analisar o item A com o item B, 50% de 200 deu quanto? Deu 100. 1 meio de 200 deu quanto? Deu 100 também. 50% representa metade. 1 meio é uma fração que representa metade. Então, 50% eu também posso dizer que é igual a 1 meio. São duas formas de você representar a mesma quantidade. Duas formas diferentes. Então, 50% é a mesma coisa que 1 meio. 25% de 600 deu 150. 1 quarto de 600 deu 150 também. Então, eu posso dizer que 25% corresponde a 1 quarto. 75% de 400 deu 300. E 3 quartos de 400 também deu 300. Eu posso dizer que 75% na forma de fração é igual a 3 quartos. Então, você pode colocar aqui essas observações que eu falei. Que observações? Que 50% é equivalente a 1 sobre 2, 1 meio. Que 25% é equivalente a metade da metade, e a metade da metade é 1 quarto. Que 75% é equivalente a 3 quartos. Tá? Essas foram as observações que vocês deveriam ter colocado aí. Tá certo, gente? O exercício 3 fala para você: complete o quadro a seguir com as formas de representação de um mesmo número racional. Você vai representar o mesmo número racional. O que é um número racional? Todo número que pode ser escrito na forma de fração. De 3 formas diferentes. Quais são as 3 formas diferentes? Forma fracionária, forma decimal e forma percentual. E aqui tem como a gente lê, a linguagem natural. Então, 20 sobre 100 é 20 centésimos ou 20%. 20 sobre 100, 20 centésimos, que eu posso representar na forma decimal, na forma de porcentagem. Para ajudar vocês, vou fazer uma breve revisão aqui. Se você tiver 50 sobre 100, você pode dizer que 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%. O símbolo porcentagem, ele indica dividir por 100. Tá certo? A gente pode representar a divisão também pela fração. Então, o 100 vai ser sempre o meu denominador na fração. Se eu tivesse 25%, como faria para escrever isso na forma de fração? 25%, o símbolo de porcentagem não é dividir por 100, você vai pegar o 25 e dividir por 100. 25% é 25 sobre 100. Se eu tivesse 3%, como que eu representaria na forma de fração? 3 sobre 100. Tá certo, gente? E se eu tiver que transformar isso em número decimal, como eu faria? Normalmente, para transformar uma fração para número decimal, você pega o numerador e divide pelo denominador. 3 dividido por 100, dá para dividir? Não, põe um zero e uma vírgula. Coloca um zero aqui. 30 dá para dividir? Ainda não, acrescenta um zero aqui. E outro zero ali no dividendo. E agora dá? Agora dá 3. E aqui vai zerar. Dividendo zerou. Então, 3% é a mesma coisa que 0,03. 25%, que era o 25 sobre 100, eu posso transformar em decimal também. Como? Pego 25 dividido por 100. 25 dividido por 100. Dá para dividir 25 por 100? Não. Coloca 0, no quociente e
e um zero no dividendo. Agora dá 250 para dividir por 100 é 2. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 50. Mas eu posso continuar essa divisão. Coloco um zero aqui no 50, do lado do 50, e ficou 500. 500 para dividir por 100 dá 5. E aí vai zerar a minha divisão aqui. O dividendo zerou. Qual é o resultado? 0,25. Então, 25 sobre 100 é igual a 0,25. Tá certo, gente? É uma forma de você escrever uma fração em decimal. E é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos observar então. Então, 50% na forma fracionária é fácil, né? É só colocar 50 sobre 100. Então, como que você vai escrever aqui? 50 centésimos ou 50%. Tá? Aqui vocês escrevem aí. E como ficará na forma decimal? Se 20 sobre 100 é 20%, então aqui é 0,5 ou 0,50 também é a mesma coisa. 0,75 na forma fracionária, quanto que é 0,75? É 75 sobre 100. Tá vendo que tem uma relação? Os dois zeros que eu coloco aqui são as duas casas que eu tenho no número. Os dois zeros que eu coloco aqui são as duas casas que eu tenho aqui. 75%. 1/4 ou 25 centésimos e 5%. 1/4, como que eu escrevo 1/4? 1/4 é 1 sobre 4. 25 centésimos, 25 sobre 100, ou 0,25. E 25%. Tá certo? 10%, como que eu vou escrever 10% na forma de fração? 10 sobre 100. E na forma decimal, 0,10. Lembrando que essas frações aqui, ó, 50 sobre 100, 75 sobre 100, são frações que a gente pode simplificar. São frações redutíveis. E normalmente a gente faz isso. Não vamos fazer aqui porque ele não fez o primeiro. Mas a gente poderia pegar o 20 sobre 100 e fazer isso. Ó, esse zero eu posso cortar com esse, fica 2 sobre 10. 2 sobre 10 dá para simplificar por 2, porque o 2 e o 10 são múltiplos de 2. Tem que ser o mesmo número, em cima e embaixo. 2 dividido por 2 dá 1, e 10 dividido por 2 dá 5. 1/5 seria a fração que representa 20 sobre 100. São frações equivalentes. Lembra, gente, de frações equivalentes? Beleza. Finalizamos aqui a atividade 5, vamos para a atividade 6. A atividade 6 é uma atividade muito interessante, porque a gente vai trabalhar com figuras geométricas e, ao mesmo tempo, vamos incluir as razões, que são também divisões. Investigando razões no Tangram. Essas figuras geométricas, quando juntadas, elas formam um quadrado. E a gente pode construir várias outras figuras usando essas figuras, que juntas formam o nosso Tangram. Então, observe as figuras a seguir. O ideal seria você pegar um pedaço de cartão, uma cartolina, um papel um pouco mais duro, que vai facilitar o seu entendimento. Eu tenho aqui um que eu já fiz para os 8º anos, eu vou reaproveitá-lo. Eu peguei, estipulei, por exemplo, 10 centímetros de lado para o meu quadrado. Eu peguei uma régua e construí um quadrado. E a figura que eu obtive foi essa aqui, ó. Esse daqui é a primeira parte, que na verdade é a parte de baixo aqui, ó. São os dois triângulos que a gente tem embaixo, que vão ficar assim, ó. Tá, aí você corta, mas ele dá para você os passos. Primeiro passo, traçar a diagonal, depois você vai dividir a metade, depois de dividir a metade você vai traçar uma linha aqui, e vai traçando até chegar ao final aqui, ó. Só ir seguindo cada uma dessas etapas aqui. Tá certo, gente? Ó, então, o que vai acontecer agora? Eu vou montar aqui para você, vou dar uma parada e montar aqui para vocês. Então, gente, ó, eu segui cada passo da atividade 6 que é indicado aqui e cortei da forma que foi indicado no 6º passo. Eu obtive essa figura total aqui. E a partir dela a gente vai responder os itens o A, é o exercício 3, da página 67
do seu caderno 13 de aprendizagem do 7º ano. Olha só, o que ele pergunta aqui no item A, da atividade 6. Qual é a fração que representa em relação ao todo? Então, olha só, em relação ao todo, a gente vai analisar aqui. Triângulo grande, ó, o triângulo grande, a gente tem dois triângulos grandes, temos esse e esse, tá? Dois triângulos grandes. O todo da figura é esse quadrado. Quantos triângulos desses eu precisaria para formar todo o meu quadrado? É isso que ele está perguntando. Então, olha só, eu já tenho dois aqui. Você consegue enxergar que aqui também eu tenho um triângulo grande? Ó, se eu colocar em cima, eu consigo visualizar a forma do meu triângulo grande. E aqui também eu tenho outro triângulo grande. Então, ó, a minha figura ficaria assim com os triângulos grandes. Ficaria dessa forma. Quantos triângulos grandes eu usei? 4. Então eu dividi a minha figura em quantas partes? Em 4 partes. Se eu pegar um só, eu vou analisar um só. Então é 1 quarto. Cada triângulo aqui representa 1 quarto. Então o triângulo grande em relação ao todo, aqui você vai responder que é 1 quarto. Beleza? Você vai fazer a mesma coisa com o triângulo médio agora. Quem é o triângulo médio? Vamos organizar aqui para a gente perceber quem é o triângulo médio. O triângulo médio é esse aqui, ó, o triângulo médio. Esse daqui é o pequeno, esse aqui também é um outro triângulo pequeno. Aqui nós temos um quadrado e aqui um paralelogramo. Cada uma dessas figuras tem nome e a gente precisa saber o nome das figuras. Então, tem um triângulo grande, outro triângulo grande, um triângulo pequeno, um quadrado, outro triângulo pequeno, um paralelogramo e aqui eu tenho um triângulo médio. Ele quer saber quantos triângulos médios desse eu tenho que usar para preencher toda a minha figura. E aí é o seguinte, se você pegar e analisar, comparar, você vai ver que esse triângulo aqui, ó, que é o triângulo grande, ele, para eu formar ele, eu preciso de dois triângulos médios. Ó. Olha só, eu vou ter que colocar um de cada lado. Eu vou colocar aqui tá vendo? Eu tenho que colocar um de cada lado. Então, esse triângulo aqui é 2 desse. Se aqui eu precisei de 4, quantos eu vou precisar desse pequeno? Quem respondeu 8 acertou isso. Eu vou precisar de 8. Então, a minha figura ficaria assim agora. Se eu fosse ter que desenhar a minha figura, ela ficaria assim, ó. 4, né? Cada um desse aqui, ó, sendo a metade. Então, eu ia precisar de 8. Então, o triângulo médio representa 1/8. Um triângulo médio representa 1/8 do total. E é isso que você vai responder aí, 1/8. Se você fizer igual eu estou fazendo assim, com material concreto, vai ajudar você a ter esse entendimento. Vai facilitar para você, você consegue visualizar, isso é importante. Eu vou parar o vídeo por aqui e a gente continua no próximo, tá?